Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Sede imitadores de Cristo. Irmãos, o nosso centro, Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Nós adoramos Jesus. Nós exaltamos Jesus. Nós glorificamos Jesus. Jesus é o centro da nossa fé e o motivo do nosso viver. Nós estamos na igreja para adorar o único Deus verdadeiro e vivo, na hóstia santa consagrada, onde nós adoramos e comungamos. Quando você ingressa em uma faculdade, ali você começa a adquirir conhecimento e se tornar um bom profissional para realizar de fato aquela atividade que a sua faculdade te orientou, te ensinou. Todo o conhecimento que você aprendeu na prática, na forma teórica, agora você vai praticar. Mas, mediante qualquer curso que você fez, vai fazer você se tornar um bom profissional. Jamais um ignorante, jamais um soberbo, jamais um prepotente, jamais um vaidoso, um presunçoso. Pois nós adquirimos conhecimento para ajudar o outro, o próximo. É claro que o profissional que trabalha é digno do seu salário, é digno de receber para que de fato possa se manter, mas jamais o profissional ele pode diminuir, desqualificar o outro, mesmo que o paciente ou aquele que ele atende é uma pessoa simples, humilde. O profissional jamais ele deve desmoralizar aquele que ele atende. E aí nós temos que entender esse princípio. Esse princípio não é de fé, não é da Igreja Católica, é algo do dia a dia, da vida. Entende? Mesmo uma pessoa que não tem escola, não tem faculdade, mesmo uma pessoa que tem poucas condições ou boas condições, todos nós somos seres humanos e filhos de Deus. Só que parece, meus irmãos, que quanto mais a pessoa adquire conhecimento, parece que ele se torna melhor do que os outros. E aí que está o grande problema, tanto meu e seu, que estamos na igreja. E aí que está o grande problema. Entende? Pois o profissional, ele não vai dizer assim, não, eu não atendo aquela pessoa devido à cor de pele. Eu não vou atender aquela pessoa devido ao seu peso. Eu não vou atender aquela pessoa devido à sua altura. Eu não vou atender aquela pessoa devido que não tem condições financeiras. Eu não vou atender aquela pessoa porque ela não tem esse sobrenome. O profissional, ele tem que ser um profissional naquele momento. Ele vai atender a todos. Tanto se ele tiver uma clínica ou tanto que ele atende de forma pelo SUS. Então ele tem que fazer o procedimento que ele exerce e sendo o melhor e dar o seu melhor sempre. E tratar com ética, com respeito, com docilidade, mas trabalhar bem, fazer uma ótima consulta. É isso que nós esperamos de todos os profissionais. E é assim que Deus espera de mim e de você ser esse cristão. Entende? Se você e eu olha para um profissional e espera que ele me atende bem, Jesus espera que eu e você seja um grande cristão, um grande católico, um grande missionário, um grande pregador. Entende? Quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu rezo, quanto mais eu ouço a palavra, aí que eu tenho que mais imitar Jesus.
Mas parece que muitas vezes eu e você estamos desfigurados. Parece que eu e você não somos a imagem e semelhança de Jesus. Entende? Nós precisamos ser como a água. A água, ela pode... Você pode colocar a água em um copo redondo. Você pode colocar em um copo grande, pequeno, que cabe. Se você pegar a massa de bolo e jogar em uma vasilha quadrada, retangular, triângulo, formato de uma estrela, formato de uma lua, o bolo vai sair naquele formato. Porque a massa, ele vem a adequar a forma. E nós, como cristãos e católicos, é isso. Devemos ser imitadores de Cristo, ser um Cristo no mundo. Só que muitas vezes eu e você tem sido um fariseu, um doutor da lei. Tempo de igreja não faz eu e você melhor. Não. Nós deveríamos ser melhor no sentido de amar, perdoar, acolher, abraçar, beijar. Ser coordenador não faz você melhor da igreja. Não. Simplesmente que você está servindo. Você é um ministro da igreja. É claro que você não é um escravo do padre, do missionário, do pregador, de Wênio. Não, você não é um escravo. Você está servindo. E servir é acolher. Que o outro é a imagem e semelhança. Entende? Só que muitas vezes nós temos muito tempo de igreja, porque talvez você tenha um cargo de coordenador ou outro. Você acha que você pode... Errado, você não pode. Quanto mais tempo de igreja eu tenho, mais eu devo me configurar a Jesus. Entenda a coisa, quanto mais você tem cargo, tempo, você não tem poder nenhuma sobre a igreja. Porque a cabeça é Jesus. Você faz parte. Entende? E muitas das vezes o poder está entrando na nossa cabeça. Muitas das vezes eu e você estamos achando que somos patrão. Mas ninguém é patrão da igreja católica. Não sei se você sabe, mas eu vou te dizer. As paróquias mudam de padre. Talvez de 2 em 2 anos, de 3 em 3, de 4 em 4. Coordenação da paróquia também. Então tudo muda. Para dizer o quê? É um tempo, é uma fase. E o tempo que você está na coordenação é o tempo que você deve acolher, abraçar e beijar. A todos. Entende? Ser imitador de Cristo é isso. Jesus é Senhor. Chegou a mulher pega em adultério e ele disse: vá, mas não volte a pecar. Jesus perdoou. Entende? Jesus olhou para Pedro, que tinha traído 3 vezes. Ele disse: apacenta minhas ovelhas. Entende? Jesus olhou para o discípulo amado e disse isso: eis aí a tua mãe. Jesus foi enviando de 2 em 2. Jesus soprou o teu Santo Espírito. E nós temos que entender isso. Acolher. Jesus ensinou, catequizou, orientou, pregou. E aí nós temos que fazer. Isso é para mim. Essa é a minha missão. O que está faltando em mim e em você? Infelizmente hoje o povo não se ajoelha na igreja. E acha que é o dono do nariz. Entende? E aí tá o grande problema. Acha que é patrão. Porque talvez essa pessoa tenha uma empresa. E da mesma forma que na empresa ela dá ordem pro funcionário, ela pensa que na igreja ela pode dar ordem. Na igreja ninguém dá ordem. Na igreja há um consenso, um diálogo. Eu faço tal função, você faz tal função. Eu faço isso, você faz aquilo. Entende? Na igreja não existe cargo. Na igreja existe o serviço para todos. E todos nós podemos servir, do jovem ao idoso, toda cor de pele, todos qualquer altura, todos de qualquer peso. Entende? Nós precisamos abraçar
acolher. É isso que Jesus espera de mim e de você. Não olhar e julgar e condenar. Que Jesus olhou para a mulher pega adultério? Jesus fez isso. O que falta em mim e você é isso. Falta essa humildade. Não, Jesus, eu sou batizado, eu sou católico. Desde que eu nasci no berço católico, então eu sou digno do céu e esse aí que tá entrando agora não é não. Esse que está sendo o maior problema. Esse é o maior problema que está sendo na igreja. Por quê? Porque eu e você achamos que tempo de igreja garante céu. Não. Esse tempo que você foi na igreja é um tempo que Deus te deu um prazo, um tempo de você mudar. Eu devo ter já uns 12 anos de igreja católica, mais ou menos isso. Mas esses 2 anos foi Deus, por graça e misericórdia de Deus, para mim me converter, para mim ser um santo. Não para mim olhar para o outro, julgar e condenar. Quem sou eu? Se Jesus não julga nem condena, quem sou eu? E quem é você para fazer isso? Ser imitador de Cristo é isso. Fazer aquilo que Jesus fez. Amar como Jesus amou. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, meus irmãos. Muitas das vezes nós estamos agindo de forma errada dentro da igreja. Falta em nós humildade. Somos soberbos. O que acontece em uma empresa? A pessoa trabalha 10 anos, 15, 20 anos, assim, aí vai lá no setor de recursos humanos, fala assim, eu peço demissão e eu quero ganhar o meu tempo de serviço. O tempo que eu ganhei, que eu trabalhei aqui. E não é assim. De jeito nenhum. Entende? A igreja não é um comércio, não é uma empresa, não é uma fábrica. Não é. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Eu preciso mudar, você precisa mudar e entender o que é a igreja. Igreja é o povo de Deus que se reúne para louvar e exaltar o único Deus verdadeiro. Entende? E o que está faltando é isso. É esse humilde de coração. Existe uma música que fala assim: quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, um coração puro, quem não é vaidoso, quem sabe amar. Aí vai dizer: Senhor, já posso entrar, já tenho as mãos limpas, já tenho um coração puro, não sou vaidoso, já sei te amar. Eu te pergunto, será que qual é o lado? Como é que eu e você nos encontramos? Será que eu e você estamos jogando pedra ou acolhendo? Será que nós estamos julgando ou acolhendo? Será que nós estamos apontando ou direcionando? Nós precisamos refletir sobre a nossa vida, a nossa conduta, o nosso jeito de ser, nosso chamado que Deus tem para cada um de nós. E esse chamado, meu irmão, é para nós ser aqui na igreja católica, apostólica, romana. E quando Deus nos coloca para servir, é porque Ele quer nos modelar. Ele nos quer fazer discípulos. Ide por todo canto, pregai o evangelho. Ide as viúvas, os órfãos, as prostitutas, os idosos, os peregrinos. Veja a classe que Jesus nos manda anunciar a boa nova. Aqui eu não digo que são os piores, mas Jesus fala assim: ei, olha para esses. Olha para esses. E é isso que está faltando em nosso meio. Nós precisamos acabar com as panelinhas dentro da igreja. Acabar com esses certos grupinhos que mais prejudica do que ajuda, e aprender a ser uma igreja em saída, uma igreja que ama, que perdoa. Imitar Jesus é isso. Imitar, seguir os passos de Jesus são esses. Olhar para esse Deus
que olhou para mim no meu pecado, na minha miséria, no meu defeito de caráter e comportamento. Ele não olhou onde eu fui, o que eu fiz esse tempo todo. Ele só disse: vá, mas não volte a pecar. Então, a gente tem que parar de olhar para o passado do outro, para o que o outro veste, o que o outro faz, e aprender a acolher como Jesus acolhe. Nós precisamos, irmão, entender que quanto mais eu estou na igreja, mais eu tenho que ser um Cristo. E que eu e você, meus irmãos, possamos ter essas atitudes de Jesus, pois Jesus conta comigo e com você. E eu te pergunto, você que me acompanha, você que reza comigo, qual tem sido a sua atitude? Você só tem olhado? Ou você tem olhado e ajudado, e acolhido e abraçado? Ou feito acontecer? Você tem regaçado a manga? Ou você tem fingido que não está vendo? Você está ignorando? Muitas vezes eu e você estamos sendo assim. Eu sou PCD, pessoa com deficiência. Quantas vezes eu me sinto excluído, rejeitado? Eu não enxergo. Eu sou cego. Será que na sua igreja você acolhe um cego, um cadeirante, um surdo e outras pessoas mais? Eu tô falando da minha classe porque eu sou cego, mas talvez não tem nenhum deficiente. Mas será que você acolhe os da sua igreja? Porque muitas vezes a gente tá mordendo os da igreja, os nossos. Entende? Tá na hora da gente ser como Cristo, estar de braços abertos, para nós abrir o nosso braço. Tá na hora de a gente mudar o nosso jeito de ser, a nossa mentalidade. E para isso acontecer, meu irmão, para haver essa mudança de mentalidade, a gente ser esse imitador de Cristo, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes. Jesus conta comigo e conta com você. O seu salário não faz você melhor. A roupa que você veste talvez é de marca. Você não é melhor que ninguém. O cargo do seu empresa, se você tem uma empresa, uma fábrica, um comércio, não faz você melhor que ninguém. A sua cor de pele não faz você melhor que ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quanto mais você conhece Jesus, mais você deveria ser como Jesus. Quanto mais conhecimento você tem, mais você deveria ser uma pessoa melhor. Isso é para mim, isso é para você. Nós precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos levantar aquele que está caído, aquele que está prostrado. Meus irmãos, nós precisamos fazer a diferença, não ser indiferente. Precisamos ser empático, não pessoas empáticas. Tome muito cuidado com nossas atitudes, pois muitas vezes nós estamos afastando as pessoas da igreja. Nós temos que mudar nossa mentalidade, nossas atitudes, nossas ações. Eu nasci assim e vou morrer assim, não. Quanto mais eu vou na igreja, mais eu vou mudando. Você precisa mudar essa forma de pensar, esse jeito de ser. Então cada um de nós podemos ser pessoas melhores, ter atitudes de um cristão. Pois Jesus conta comigo, Jesus conta com você. Mas eu e você precisamos abrir o coração para esse Deus que é amor e misericórdia. Deus conta comigo, por isso que Ele te envia, por isso que Ele te chamou. Lembre-se disso. Nós vamos agora ler um relato que nós retiramos no nosso próprio site. Presta nesse relato que vamos ler a partir de agora. Saiba como o Padre Pio catequizava os seus filhos espirituais. O Padre Pio, com simplicidade de espírito, sentia a humilde submissão a Deus no fazer a sua vontade, na oração, no permanecer recolhido diante do altar, no fazer uma genuflexão perfeita e na devota inclinação diante do crucifixo ou de uma imagem de Nossa Senhora. Do mesmo modo, era submisso aos seus superiores,
e respeitava e venerava com grande edificação dos presentes. Ao aparecer o Padre Pio, ou mais ainda o Padre Provincial, o Padre Pio, se estivesse sentado, levantava-se. Se estivesse a caminhar, não deixava de lhes fazer uma vênia. Se falassem com ele, escutava com humildade. A sua submissão exterior deixava transparecer claramente a interior. Submetia tudo aos superiores, a vontade, a mente, o seu comportamento físico. Aos bispos que iam o visitar, beijava-lhes devotamente a mão e pedia a sua bênção de joelhos. Eles depois também lhe pediam a sua. Quando não se podia ajoelhar, dizia, compungido, enquanto beijava a mão: peço desculpa por não me ajoelhar. Perante muitos confrades, mais novos na idade e nem sempre perfeitos no cumprimento das funções de superior, o Padre Pio nunca mostrou diferença de comportamento. A sua submissão era sobrenatural na intenção, universal na extensão e integral na execução. Submetia-se até mesmo às ordens mais descabidas de modo espontâneo, constante e sereno. Ele domesticava-nos com o exemplo e com a palavra. Quem obedece não erra. A obediência é a mãe e guarda de todas as virtudes. A obediência dá segurança perfeita. A obediência transforma em virtude qualquer ocupação. Quem obedece não perde nunca, vence sempre. A submissão tinha anulado completamente o seu ego, tal como no rosto e na forma de atuar, também no corpo e no espírito. Padre Pio não tinha nada de si. O seu viver era somente Cristo. Livro Padre Pio, meu pai, de Pierino Galeone, página 33.